Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana e São Joaquim e Antônio Carlos. Hoje é dia 3 de julho, quarta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São João, no capítulo 20, versículos de 24 a 29. Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12 que não estava com eles quando Jesus veio. O evangelista João relata a aparição de Jesus ressuscitado. Jesus aparece aos apóstolos, aos discípulos, mas Tomé não estava unido a eles. Tomé, inicialmente, havia perdido a sua fé, estava abalado, estava fora da comunidade e por isso não se encontrou com Jesus ressuscitado. O ensinamento do Evangelho de hoje é muito claro e objetivo. Sem a igreja, não encontraremos Jesus ressuscitado. Se não estivermos unidos aos apóstolos, não conseguiremos encontrar com Jesus ressuscitado. Os outros discípulos contaram então a Tomé, dizendo: Vimos o Senhor. Depois de tanta dor e sofrimento, depois da condenação de Jesus, da sua morte na cruz e dos 3 dias no sepulcro, Jesus ressuscitou. E essa notícia começa a se espalhar com grande alegria. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo das marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Tomé se sentiu abandonado, se sentiu vazio, se sentiu ignorado, pois ele também era apóstolo e foi o único que ainda não tinha visto Jesus ressuscitado. Os outros viram e ele não. Então ele se sente inferior, se sente esquecido, se sente abandonado e fica com muita raiva, com muito ciúme e inveja, e afirma com clareza, desafiando o Mestre Jesus: Se eu não vir as marcas dos pregos e não colocar a minha mão nas suas feridas, eu não vou acreditar. Ou seja, daqui surgiu o famoso ditado: ver para crer. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos. 8 dias depois significa domingo. Jesus ressuscitado apareceu num domingo, o primeiro dia da semana. E agora, 8 dias depois, ou seja, no domingo seguinte, novamente Jesus ressuscitado aparece. No dia em que celebramos a Eucaristia com a comunidade, no dia em que a Assembleia da comunidade é convocada para estar na presença de Deus. E só que desta vez Tomé está reunido com eles. Ele se arrependeu, se converteu, quebrou o seu egoísmo e voltou a estar unido com a comunidade, voltou a estar unido com os discípulos. Todos nós podemos errar e erramos, somos pecadores, mas a conversão, o arrependimento é um sentimento nobre e sincero que brota no coração de um homem e de uma mulher que tem fé e temor a Deus. Estando fechadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Jesus sempre toma a iniciativa. É Ele quem se apresenta, é Ele quem fala, que deseja a paz. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e olha o meu lado aberto. E não sejas incrédulo, mas fiel. Jesus o convida a crer. Jesus permite que Tomé coloque a mão no seu lado. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem nunca ter visto. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas existe as bem-aventuranças. No evangelho de João só tem uma, que é esta: Bem-aventurado aquele que crer sem nunca ter visto.
Nós somos bem-aventurados, pois cremos no Senhor, sem nunca o ter visto pessoalmente, face a face. Mas cremos na palavra, cremos no testemunho da igreja e em tudo aquilo que Deus realizou por nós. Nós cremos, Senhor, mas aumenta a nossa fé. Nós cremos, Senhor, mas dá-nos a graça de crer, apesar de nossa fraqueza. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.